Senhoras e senhores, meu respeitável público Frederico Caldeira, a gente vai falar hoje da Liga dos Campeões, esse torneio em que tudo pode acontecer, as grandes viradas são possíveis, os grandes sonhos são realizados para o Real Madrid e para todos os outros. É uma grande chance, um grande torneio com a possibilidade de ser humilhado pelo rei da Europa, Fred. É isso, Marcelo Beckler. Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente raramente fala na TNT Esportes, e inclusive eu já trago aqui, antes mesmo da vinheta, uma sugestão para a gente trocar o nome para a Liga do Campeão. Porque a gente só tem um campeão e teremos esse campeão mais uma vez ao fim dessa temporada, talvez antes mesmo da vinheta. Então, Marcelinho, vamos começar pelo começo? Vamos começar pelos primórdios da Liga dos Campeões? Por que ela foi criada? Por quem ela foi criada? Do que ela se alimenta? Já sabemos de títulos do Real Madrid e tudo mais. Mas, enfim, cara, a curiosidade do start, né, do começo da Liga dos Campeões, é que ela vem de uma rixa histórica entre ingleses e franceses. Em 1954, o Wolverhampton, enquanto atual campeão da Liga Inglesa, ele recebeu o Budapest Honvéd, uma equipe que tinha uma estrela chamada, como é que é o nome dele? Puskás. E essas equipes duelaram no Millennium Stadium e o Wolverhampton ganhou, né, desse poderoso adversário. E aí a imprensa inglesa, depois dessa vitória do Wolverhampton, nas manchetes do dia seguinte, a imprensa rotulou os Wolves como campeões do mundo. E aí eu já sou obrigado a puxar um quadro novo aqui do programa, que é Out of Context Surpresa. Muito obrigado, editor, que teve que absolutamente do nada criar uma nova vinheta. Parou de comer, parou de almoçar e foi fazer uma outra vinheta. Exatamente, porque acontece o seguinte: quando o Schweinsteiger foi jogar nos Estados Unidos, saindo do Bayern, passando pelo Manchester United, foi para os Estados Unidos, na entrevista coletiva de apresentação dele, um jornalista perguntou o que ele achava da classificação para a Copa do Mundo. E o Schweinsteiger ficou completamente atordoado com a pergunta. Ele tinha acabado de ser campeão do mundo com a seleção da Alemanha contra o Brasil. E aí avisaram para ele que nos Estados Unidos chamam o torneio mata-mata de Copa do Mundo. Assim como a Major League Baseball, eles chamam de campeão do universo, campeão do planeta, campeão do mundo também. O que não é. Pois é. América não é. NBA, né? Os caras se consideram campeões do mundo. Enfim, tudo bem que os melhores estão lá, mas calma, né? Entenda então, mas na a NBA, geografia. no beisebol, eu acho ok. Mas no futebol não dá. No soccer. Pois é. Né? Pois é. Se coloquem no seu devido lugar. Voltando, então, para o campeão do mundo, Wolverhampton, depois dessas manchetes que chegaram na França, o Gabriel Hanot, à época editor-chefe do L'Équipe, você vê que o L'Équipe tem uma história umbilical, né, com a UEFA e com premiações e com competições, ele pensou em uma maneira melhor de decidir, se não o campeão do mundo, pelo menos o campeão da Europa. Numa época em que a gente tinha muitos torneios, muitas copas continentais, só que em caráter amistoso. E aí ele dá a ideia, que foi apoiada pela UEFA, de criar a Copa dos Campeões, depois chamada de Liga dos Campeões a partir de 92. Na época, era uma seleção do próprio L'Équipe, tá? Junto com a UEFA, de 16 clubes, com base no prestígio. Muitos deles, da primeira edição, foram decididos porque eram os atuais campeões nacionais, né? Inclusive, a curiosidade é que o Chelsea foi convidado, porque era o campeão de 54-55, o Wolves ganhou 53-54, então 54-55 o Chelsea ganha e é convidado para a primeira Copa dos Campeões 55-56, só que a Federação Inglesa, com medo de perder, de diminuir o prestígio das competições nacionais, proibiu o Chelsea de participar da edição inaugural, que adivinha quem foi que venceu, Marcelo Beckler? Não precisa nem responder, né? A primeira final foi disputada no Parque dos Príncipes, que, aliás, era um velódromo antes, lugar de corrida de cavalo, depois de bicicleta, depois se tornou um estádio de futebol. Parque dos Príncipes, e o Real Madrid ganhou do Stade de Reims
pelo placar de 4-3. Di Stéfano fez o primeiro gol dessa vitória do Real Madrid, o primeiro título do Real Madrid, que ganhou as 5 primeiras edições da Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões, que antes se chamava Copa dos Campeões, passou por vários formatos baseados em critérios esportivos, mas também em muita política, que sempre esteve envolvida na criação e na formulação do torneio. No final dos anos 80, a UEFA começou a ser pressionada pelos clubes, com medo de uma represália do que poderia acontecer, dos clubes saírem da Liga dos Campeões. Ela passou em 91 para um formato maior, trocando as quartas e as semifinais para uma fase de grupos, né? Ao invés de jogar as quartas e as semifinais, se jogava ali um quadrangular para decidir um finalista de cada lado dessa fase de grupos. Ou seja, você podia jogar 2 jogos. Se você chegasse nas quartas de final, você chegando nessa fase final, você faria 4 jogos. Como sempre, os clubes querendo disputar mais partidas europeias, porque é mais interessante, dá mais dinheiro. Isso já vem um papo de mais de 30 anos. Em 1990, até 1990, quem chegasse às quartas de finais tinha 6 jogos garantidos, porque era fase de grupos, e depois quartas de final. Depois disso, você passou a ter pelo menos 10 jogos garantidos, chegando às quartas de final. Aí, em 92, a UEFA criou a marca Liga dos Campeões. É um grande case de publicidade, de marketing, de brand. Se você estuda publicidade, fica aí uma dica para o seu TCC, tudo que a Liga dos Campeões, com seus patrocinadores e com sua marca, geraram a partir da criação desta marca. O primeiro campeão, Fred Caldeira, adivinha você quem foi? O Real Madrid. O Olympique de Marseille. Ganhou do Milan em 93 e depois foi banido por um esquema de manipulação de resultados que a gente já contou aqui. Ou seja, dessa vez não foi o Real Madrid. Pois é. O John Textor estava envolvido lá junto com o Cajuru, inclusive. Cara, aí depois a gente teve alterações de formatos, alterações um pouco mais cosméticas até o grande divisor de águas, que eu já chego nele. Em 93, a UEFA volta com as semifinais. Ela foi movimentando a fase de grupos, que ela começa entrando no lugar das quartas e das semis. Aí em 93, a UEFA volta com as semifinais, então a fase de grupos ela dá um passo anterior. Aí em 94, ela dobra, em vez de 2 grupos, passa a ter 4 grupos e ocupa uma fase anterior às quartas de final. Então agora temos fase de grupos, quartas, semis e final. Até que em 1997, logo depois do título do Borussia Dortmund, a UEFA cede à pressão, mais nova pressão dos clubes, e expande a fase de grupos da Champions para 24 participantes. E aí chega uma mudança importante e política e que representa mesmo, cara, um antes e depois para a história da competição. Antes era a Copa dos Campeões, então chegavam os campeões. Depois dessa expansão, virou também a Copa dos vice-campeões e terceiros colocados das 8 primeiras nações do ranking da UEFA na época, né? Então começa a abrir o leque, vai chegando mais gente das ligas normalmente mais endinheiradas e com mais poder, e aí você vai esvaziando um pouco as possibilidades de diferentes países chegarem longe na competição, né? A Alemanha se tornou, na edição seguinte, 97 e 98, o primeiro país, a primeira nação a ter 3 representantes simultâneos dentro de uma edição da Liga dos Campeões. Os 3, Bayern, Borussia e Leverkusen, alcançaram aquelas quartas de final. E o Real Madrid termina como campeão. E pela primeira vez foi campeão desde 66, né? Teve um intervalo, acredite você ou não, de 32 anos. Já falamos sobre o Real Madrid por aqui. E aí, cara, eu quero trazer um debate aqui, Beckler, sobre essa mudança política e que a gente vai dar mais um passo nessa direção a partir da próxima temporada de expansão e tudo mais. Quando a gente olha antes e depois de 97, eu peguei as 10 edições anteriores e as 10 edições posteriores, tá? Antes dessa mudança e dessa expansão para vice-campeões, etc., olhei para as semifinais das 10 temporadas anteriores. São 40, né? 10 temporadas, 4 em cada temporada. O G5, Espanha, Itália, Alemanha, França e Inglaterra, teve dos 40, 22 representantes, ou seja, 18 fora do G5, e foram 15 países representados nessas semifinais anteriores a essa mudança. Contando o G5, né? Contando o G5. 10 de países fora do G5. Exatamente. Ou seja, o dobro fora do G5. Quando você olha depois, cara, é uma mudança muito, muito, muito marcante, assim. O G5 tem 37 dos 40 representantes nas semifinais. Evidentemente, 3 fora. E são 8 países. Ou seja, 5 desse G5 e mais 3, em vez de ser 5 e mais 10.
é uma mudança do caráter da competição. O que me chama a atenção é que a globalização e a globalização da economia do futebol gerou isso, né? Porque os países mais poderosos europeus geraram clubes com mais patrocínio, que já ganhavam mais dinheiro de televisão, porque começou-se a ganhar dinheiro de televisão nos anos 80, ganhava-se muito dinheiro com sócios também. Então, o fato desses países ter mais dinheiro fez com que a economia do futebol tivesse mais dinheiro, que o clube tivesse mais dinheiro. Isso tudo, aliado com a possibilidade de contratar estrangeiros e de pagar bons salários e atrair os melhores estrangeiros de fora da Europa, fez com que esses times melhorassem. Então, por exemplo, o hiato de 66 anos do Real Madrid é porque nos anos 50 e 60, Puskás, Di Stéfano, Copa, muitos jogadores, Puskás e Di Stéfano, dois expoentes do Real Madrid, não espanhóis, fizeram a base daquele time que ganhou tanto. Depois, quando ficou basicamente um futebol espanhol do Real Madrid, ele teve mais dificuldade na Europa, ele sofreu mais, porque o futebol espanhol não era tão potente. A partir dos anos 90, que ele pode de novo contratar estrangeiros e atrair e ele começa a ganhar mais uma vez. E eu acho que isso aqui, dando o exemplo do Real Madrid, mas se molda nos outros. Começa a ficar a liga espanhola, inglesa, alemã, italiana muito forte. Os segundos e terceiros colocados começam a ser mais fortes do que o da Iugoslávia, do que o da União Soviética, do que da Romênia, como Steaua Bucareste ganhou nos anos 80. E isso gera, Fred, esse desequilíbrio econômico, de prestígio, de capacidade de trazer jogadores e de capacidade de disputar a Liga dos Campeões também. Não, e também tem nesse recorte quase que exato a Lei Bosman, né? Que aí facilita, claro, que as contratações dentro da União Europeia, desses países, e onde tem mais dinheiro, mais concentração de talentos também, isso aí a gente já está até quase careca de saber. A Inglaterra, na década de 80, ela ficou grande parte por conta de Heysel, proibida de disputar competições europeias, né? E depois ela volta junto com a criação da Premier League, que é consoante a criação da Liga dos Campeões no mesmo ano de 92. Então, você vê que os ingleses começam a se multiplicar ali na segunda metade da década de 90, isso entre os semifinalistas da Liga dos Campeões, e aí depois chega a grana do Abramovich no Chelsea, e aí, enfim, você tem tudo que a gente já conhece mais, está mais fresco na memória. Mas, cara, a década de 90 é uma década que transforma o cenário do futebol europeu. Sim, muda completamente, de que todo mundo podia participar, para quem tem mais dinheiro, mais prestígio, vai participar mais do que os outros. Isso. É uma mudança muito clara. Tem mais mudanças. Na temporada 99-2000, a fase de grupos passou então para 32 clubes. Aumentou de 24 para 32, 8 clubes a mais. Passou a ser 2 fases de grupo, né? Tinha uma primeira fase, tinha uma segunda fase de grupos, até que em 2003 a gente entra com o formato atual, de oitavas, quartas, semi e final em jogo único. E aí a gente vai ter agora em 2024 a mais nova expansão, de 32 para 36 clubes, mudando esse formato de fase de grupos para uma única classificação, do 1 ao 36, mas com cada equipe jogando 8 vezes e não 35 vezes contra todos os adversários. Chama a atenção aqui, Fred, é que a cada década, a cada momento da história, existe uma pressão dos clubes para que aumente o número de participantes e para que aumente o número de participantes das grandes ligas, né? A gente vai ter 5 alemães, 5 italianos já a partir da próxima edição. Pois é, metade das novas vagas terminaram na mão dos que estão no topo do ranking da UEFA, que agora vai ser a Itália e a Alemanha, daqui a pouco vai ser a Espanha, a Inglaterra, talvez a França, e olhe lá. Né? Assim, qual que é a chance da gente ver, como a gente viu na década de 90, antes dessa mudança, um Dinamo de Kiev chegando numa semifinal? Ou então o Panathinaikos? Ou então, sei lá, cara, o Steaua Bucareste? Ou o Olympique de Marseille, campeão da própria Champions? Né? Então, é muito... mais uma vez, né? É a elite do futebol controlando e querendo sempre mais e mais e mais. E a história de Superliga, ela não é nova. É que agora fez mais barulho do que antes, mas já a criação da Champions é para controlar um pouco essa... Não tinha o nome Superliga, mas mais ou menos eram os mesmos motivos. E vamos ver quanto tempo dura esse novo formato, né? O formato anterior ele durou 20 anos. Foi a maior estabilidade da história da Liga dos Campeões desde que passou a adotar esse nome. Vamos ver quanto tempo esse novo formato ele dura. Até porque se a gente olhar no basquete, já existe um rompimento, existe a Liga dos Campeões da Europa de basquete e existe a Euroliga,
que é onde estão os principais clubes. Eles já romperam com o órgão europeu de basquete para criar uma liga entre eles e fazer, assim como a NBA não existe rebaixamento, ali na Euroliga também você tem os principais clubes disputando um torneio à parte, porque eles entenderam que era muito mais rentável para eles. Isso esvazia os campeonatos nacionais de basquete, mas enfim, o que a gente está vendo no futebol, tentando acontecer há algum tempo, já aconteceu em uma outra modalidade. E até dentro dos principais clubes europeus, como a gente vê, já existe um desnível muito grande. O Dortmund entra em campo daqui a pouco contra o Paris Saint-Germain e o Dortmund ganha por ano basicamente a metade de dinheiro que o PSG ganha. Ganhou o Dortmund na última temporada, arrecadou 430 milhões de euros e o Paris Saint-Germain 840 milhões de euros. 410 milhões a mais, muito pouco para ser o dobro do que ganha. Então, mesmo já dentro da elite do futebol europeu, gera-se uma elite da elite e alguns clubes como o super tradicional Dortmund não faz parte dessa super elite, por isso que entra em campo quase sempre como azarão para chegar nessa fase que ele conseguiu conquistar nessa temporada. Valorizemos Dortmund, Atalanta, o próprio Ajax, cara, é bizarro, né? O Ajax com a história que tem, enfim, em termos orçamentários, ele é uma zebra quando ele chega numa semifinal de Champions, como chegou há algumas temporadas. Você comentou aqui, até como uma dica para o TCC de alguém que está aqui nos acompanhando, do rebranding, né? Da nova marca da Liga dos Campeões e tudo mais, tudo mudou, ou quase tudo mudou a partir da criação Liga dos Campeões, e a gente tem a criação do hino, né? Esse hino que a gente conhece, que a gente sonha, que tantos jogadores se emocionam quando ouvem pela primeira vez dentro de campo, ele não existia antes na Copa dos Campeões e passou a existir como a Liga dos Campeões. Ele foi composto pelo inglês Tony Britton e é uma adaptação do hino da coroação da monarquia britânica. Cara, você depois procura aí esse hino da monarquia, é praticamente igual. Assim, é porque talvez não teve nenhuma infração ali legal, ou talvez para a própria monarquia é legal ter uma versão soft desse próprio hino mais popularizada dentro do futebol, mas é praticamente igual. E eu achei umas aspas desse compositor inglês que são interessantes, assim, trazendo um pouco como que esse hino foi pensado. 92 é logo depois da Copa Itália, na Itália, em 90, e a música clássica ela foi uma trilha sonora daquela Copa do Mundo no país. E ele disse que a UEFA estava muito tocada por aquilo e se inspirou nessa vertente musical para tentar também afastar o hooliganismo da ideia de futebol e de Liga dos Campeões. Enfim, a música clássica, pelo visto, ela acalmou os ânimos dos torcedores, especialmente os ingleses. Ou seja, era só colocar Beethoven nos pubs, não precisava fazer nada mais e estaria tudo certo. A letra mistura os 3 idiomas oficiais, né? Inglês, alemão e francês, porque a UEFA está sediada na Suíça, então tem já o inglês e o alemão como seus idiomas oficiais, e o francês e o alemão, perdão, e o inglês também é idioma oficial da UEFA como um idioma unificador, por assim dizer. Tem outros idiomas da Europa fora. O troféu também não é a sua primeira versão, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, quinta versão do troféu da Liga dos Campeões. De 68 a 2009, tinham 2 critérios para você ficar com o seu troféu original. Ou ganhar 5 títulos seguidos, coisa que só o Real Madrid conseguiu, ou 5 títulos no total, ou 3 seguidos. O Real Madrid, o Ajax, o Bayern, o Milan e o Liverpool conseguiram o troféu original da Liga dos Campeões, só esses têm o primeiro troféu da Copa dos Campeões ainda, que depois foi a Liga dos Campeões. Porque o Real Madrid ganhou 5 títulos, inclusive consecutivos, e depois ainda ganhou mais 3, né, até 2009, ganhou 98, 2000, 2002. O Ajax ganhou também 3 seguidos nos anos 70, o Bayern de Munique, Milan e Liverpool ganharam 5 até esta data, por isso esses têm o primeiro troféu. A partir de 2009, o troféu original fica com a UEFA. E se você, meu caro espectador, fez um passeio em um museu de algum dos clubes que não sejam esses aqui e viu uma taça da Liga dos Campeões, você viu uma mentira, uma réplica que inclusive não pode ser do tamanho do original. Isso aqui com certeza foi criado por um homem. Tem problema com o tamanho. É verdade. Sem nenhuma. Duvido muito que na reunião uma mulher tenha falado, tem que ser menor. Exato. Duvido muito. Exato. O nosso certamente tem que ser o maior, né? É isso. O nosso tem que ser maior.
Então, as réplicas que estão com os clubes podem ter no máximo 80% o tamanho do original. Fred Caldeira, se fosse uma taça de 10 centímetros, esses 2 centímetros fariam toda a diferença. Pois é. Eu fico agora pensando, Beckler, se eu não sou uma réplica de mim mesmo. O original tá no Rio de Janeiro. Pois é. E tudo foi. E você falando com as pessoas por aí. Eu sou 20% maior, eu sou 20% maior. Tá frio. Cadê o Júnior? Eu acho que a gente já entrou, né? No próximo quadro. Já, eu acho que quando a gente começou a falar do hino e de que ele é uma réplica da música da monarquia, eu já achava que a gente já tinha começado. Pois é, a gente já estava se emburacando porque chegou o Out of Context. Marcelo, eu mais uma vez escuto de você que o grande braço de pesquisa, e você tem grandes braços, veio no Out of Context, por isso, por favor, faça as honras. Sim, porque a gente fala que o Real Madrid é o grande vencedor da Liga dos Campeões, mas existem pormenores deste torneio que também são amplamente dominados pelo Real Madrid. Por exemplo, jogador com mais partidas disputadas, Iker Casillas, também jogou no Porto, mas também jogou pelo Real Madrid grande parte da sua carreira, 177 jogos. O maior artilheiro, Cristiano Ronaldo, marcou pelo Manchester United, pelo Real Madrid, pela Juventus, não me lembro se ele chegou a marcar pelo Sporting de Portugal. Eu acho que não. Mas eu também diria que não. 140 gols Cristiano Ronaldo, boa parte deles pelo Real Madrid. A maior goleada da história do torneio. Tem uma do Liverpool sobre o Besiktas 2005, 8-0, e em 2015 o Real Madrid ganhou do Malmo da Suécia por 8-0 também. A maior goleada numa final, Real Madrid contra o Eintracht Frankfurt 7-3. Jogador que disputou mais finais, Paco Rento do Real Madrid com 8. Jogador com mais títulos, Paco Rento do Real Madrid com 6. Jogador que ganhou a Champions com mais times, Clarence Seedorf, um deles com o Real Madrid. Também ganhou com a Ajax e com o Milan. São 3 clubes diferentes que o Seedorf ganhou a Liga dos Campeões. E agora começa a entrar coisas muito aleatórias. Antes ainda tem técnico que mais venceu. Carlo Ancelotti ganhou com o Milan e ganhou também com o Real Madrid. Gol mais rápido da história. Roy Mackay, do Bayern de Munique, contra o Real Madrid. Em 2007, vitória por 2-1 do Bayern de Munique nas oitavas de final. 10 segundos e 12 centésimos, Roy Mackay fez o gol mais rápido. Jogador mais velho a entrar em campo em uma partida da Liga dos Campeões, Marco Balota, da Lazio, 43 anos, contra o Real Madrid, em 2007. Que coisa maravilhosa. É a Liga do Campeão, cara. É a Liga do Campeão. Por favor, UEFA, adapte esse nome para inglês, francês e alemão. Cara, o meu Out of Context, ele vai lembrar, ou vai te contar, se você for mais jovem do que isso, e se for mais jovem do que isso, por favor, não me conte, porque eu vou me sentir mais velho do que eu sou, que tivemos uma Copa dos Campeões no Brasil, né? Tivemos uma Copa dos Campeões no Brasil com apenas 3 edições. A primeira vencida pelo Palmeiras contra o Sport. A segunda uniforme verde, água. Exato. Bastante pouco estético. Foi final única, se não me engano. É a segunda edição, assim como a terceira teve ida e volta. O Flamengo vence do São Paulo. O Palmeiras campeão em 2000. 2001, o Flamengo contra o São Paulo. Em 2002, a gente tem o título do Paysandu. Contra quem? Teve mesmo. Contra o Real Madrid? Não. O Paysandu ganhou do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou a ida, não lembro por quanto, mas Robigol e Nonato fizeram a festa, se lambuzaram no jogo de volta e o Paysandu venceu e foi campeão. Cara, e no ano seguinte, e o mais legal é que o título dava vaga na Libertadores, né? Então, no ano seguinte, o Paysandu foi disputar, e aí teve toda aquela história de vencer o Boca na Bomboneira, com o gol do Yarley e tudo mais. Essa Copa dos Campeões, ela reunia já campeões regionais, não eram campeões estaduais, né? Então, era o campeão da Copa Rio-São Paulo, o campeão da Copa Sul Minas, da Copa do Nordeste, da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste. Ou seja, nós que somos um país continental, já tivemos a nossa Copa dos Campeões, mas durou 3 anos, Marcelo.
E eu acho legal porque hoje você não teve nenhuma oportunidade de falar da vitória do Liverpool sobre o Barcelona e você deu algum jeito de me ferir. Olha só, que coisa maravilhosa. Você achou alguma possibilidade para me ferir. Não vai entrar aqui, porque eu não fiz nenhuma pesquisa sobre, mas vale falar das outras Copas Europeias, porque a atual Copa da UEFA, a Liga Europa, bom, a atual Copa da UEFA não, chegou a ser a Copa da UEFA e hoje é a Liga Europa, antes era a Copa das Feiras. É verdade. Porque tinham cidades que realizavam feiras de exposição. E essas cidades tinham participantes, assim, uma doideira. As feiras foram uma grande coisa na Europa em algum momento, né, do Eu século acho que passado. o Arsenal ganha uma dessa, cara. O Barcelona acho que ganhou umas duas. Copa das Feiras. O Barcelona ganhou umas duas. Era o segundo torneio, mas simplesmente o critério para participar era cidades que já haviam sediado feiras de exposição. É uma doideira. E a outra, esse é um torneio que eu gostaria que voltasse, porque outro dia eu vi um vídeo dele e eu lembro vagamente que é a Recopa Europeia, que era uma Copa disputada apenas pelos campeões das Copas. Então quem ganhasse a FA Cup, quem ganhasse a Copa da Itália, quem ganhasse a Pokal, né, da Alemanha, quem ganhasse a Copa do Rei da Espanha e todos os outros Copas nacionais da Europa disputavam essa Recopa. Seria um torneio bem interessante para se disputar, mas assim, nem existe mais calendário para isso. E possibilidade de participação, mas eu lembro que o Barcelona ganhou nos anos 90 e acho que tinha ganhado também nos anos 70 e me pareceu um torneio vintage, legal. É mais legal do que a Supercopa, né? Assim, acho a Supercopa chatíssima, cara. Supercopa da Inglaterra, Supercopa da Europa, tudo bem que a gente transmite, ou seja, super legal. Mas essa Recopa, que muita gente confunde e esquece que eram campeões das Copas Nacionais e não campeões nacionais, mas enfim, era uma boa. O que a gente tem mais pela frente? Agora que a gente já falou do Real Madrid, a gente vai falar do Real Madrid no resumo. Pode resumir, Fred. Então tá bom. Obrigado. Eu geralmente fico ansioso pelo seu resumo, até porque a minha capacidade de resumir a minha vida ela é muito limitada. Cara, a gente contou a história da Liga dos Campeões, né? Ou seja, a gente contou a história do Real Madrid. No programa de hoje, basicamente, a gente contou por que ela foi criada e por conta, curiosamente, de uma rixa entre Inglaterra e França, entre ingleses e franceses, e depois da criação, várias adaptações por questões geralmente envolvidas com politicagem e uma queda de braço entre clubes e federação e confederação europeia. E hoje a gente vai ter a primeira mudança numa competição tantas vezes mudada. A gente vai ter a primeira mudança em 20 anos no formato da Liga dos Campeões a partir da próxima temporada. Enfim, cara, vamos ver qual vai ser o impacto disso, mas a tendência é que tenha um impacto parecido às últimas mudanças, que é menos gente dividindo essa torta cada vez mais gorda. Eu acho que o grande resumo da Liga dos Campeões é isso. Existe um livro muito famoso que é o Futebol Explica o Mundo, e se a gente puxar para a Liga dos Campeões também ajuda a explicar como que antes existia talvez mais oportunidade, ou a sensação de mais oportunidade para todos, pelo menos todo mundo se sentava à mesma mesa, e cada vez mais os grandes poderosos sentem que eles têm mais direito de ter uma fatia maior desse bolo. E o público quer isso. Essa que é a questão. Assim como o mundo muda e as pessoas aparentemente querem isso, o público não quer um Real Madrid contra Estrela Vermelha, o público não quer o Steaua Bucareste, o público não quer o Ajax, o público não quer o Olympiacos, o público quer o Manchester City, o Arsenal, o Bayern, o Real Madrid, o Barcelona, o PSG. Essas oitavas de final que a gente teve era o que o público queria. Então é isso, todo mundo quer os grandes, os poderosos, os grandes jogadores na Liga dos Campeões. Então, já que é o que o público quer, é o que dá audiência, é o que dá dinheiro, é o que faz as pessoas irem para o estádio, comprar, os clubes querem oferecer isso cada vez mais a eles também. E a próxima Liga dos Campeões, a gente vai falar em programas posteriores, na próxima temporada também, tende a fazer com que isso seja cada vez mais possível, porque os grandes clubes terão cada vez mais chances de falhar. Por isso a Liga dos Campeões foi dando mais chances, mais novos formatos e novas vagas, para que os grandes tenham mais chances de falhar e ainda assim chegar. Então, quando você aumenta a possibilidade de falha, você aumenta a margem de erro, você tira a chance de um menor vencer. A Conference League, que eu acho uma ideia maravilhosa, no fim das contas, quando você olha para esse quadro geral, ela é migalha, né? Assim, depois de muito tempo, a UEFA depois cria uma terceira taça
para trazer alegria para o West Ham, que não ganhava um título há 50 anos, para trazer alegria, não sei para quem, talvez para o Olympiacos nessa temporada. Enfim, é isso, né? Você vai rebaixando as chances desses clubes na Liga dos Campeões, depois na própria Europa League, que também muda de formato para a temporada que vem, e aí você cria a Conference League para tentar atender a esse público. E aí eu quero ver se você que está aqui defendendo os clubes menores ou mais tradicionais, porém menos enriquecidos, se você vai lá assistir a semifinal da Conference League, porque essas equipes precisam do seu apoio, mas, como o Marcelo disse, geralmente as pessoas vão celebrar muito mais a presença dos mesmos do que dos que geralmente não estão mais lá. Exatamente. Então, se você não tiver no estádio do Olympiacos ou no estádio... Qual que é a outra semifinal da Conference League? Não é o Marseille contra... Não, o Marseille está na Europa League. Está na Europa League. Ih, rapaz, olha só, hein? Nem a gente sabe. Se você não tiver no estádio que você sabe que você tem que estar... Exatamente. Você não vem aqui criticar a UEFA. Bruges e a Fiorentina. Bruges e Fiorentina. Fiorentina ganhou a primeira 3-2. 3-2. Então, se você não tiver em Bruxelas, na Bélgica... O Bruges é de Bruxelas ou de Bruges? Eu acho que é de Bruges. É de Bruges, né? Se você não tiver em Bruxelas, vai para Bruges. É um conselho que eu te dou. Se você não estiver nesses estádios assistindo a Conference League e gritando fora UEFA, abaixo UEFA, você não vem aqui gritar. Vocês não vão me colocar comentário aqui em caps lock sem vírgula. Exatamente. E sobre essa questão de Bruges e Bruxelas, me lembra uma história, aí já vem um out of context extra, o segundo extra do programa de hoje, né? Chama a vinheta. Out of context extra. Eu não sei porque eu chamei completamente diferente do que eu chamo o out of context normalmente. Mas enfim, eu conheci, eu não sei se essa história esse garoto inventou, mas eu espero que não. Eu conheci um cara uma vez, numa social, na casa de uma amiga minha aqui, que ele me contou que um amigo dele, quando ele soube que eu era brasileiro, ele falou, já fui no Brasil, fui pra Salvador, e foi legal pra caramba e tal. E a gente foi, ele contando, né? Um grupo de amigos e um outro ia chegar depois. Ele pousou em El Salvador. Marcelo. Ah, bom demais. Bom demais. Teve gente que na Copa do Mundo tinha que ir pro Paraná e foi pro Panamá. Pô, isso é muito bom. E é muito mais difícil de resolver do que Bruges e Bruxelas. Claro, que Bruges e Bruxelas deve ser 1 hora de trem. E é muito difícil você olhar pro cara que fez isso e falar assim, você é um otário. Porque, cara, se você não é brasileiro ou se você não é de El Salvador, é muito... Dá pra fazer. Dá pra cometer esse erro fácil. Mas tem que ter um pezinho, no mínimo numa distração extrema ali, né? Assim, pra você não perceber. É outro continente, né? São as Américas e tal, mas é complicado. Mas na hora que você vai comprar a passagem, fala assim, Salvador. Porque só muda o artigo, que é em outra língua. El Salvador, E o Panamá Espero e o Paraná que ele tenha se divertido, né? Assim, que ele tenha conhecido pessoas incríveis, comido bem. Pois é. Não, eu espero que ele tenha ficado lá, né? Porque depois era uma outra viagem, sei lá, de 7 horas para você acertar a sua rota. Enfim, Marcelo Beckler, nos vemos no Panamá ou em El Salvador em algum momento em breve, espero eu. É isso. Para você que está em El Salvador, um abraço pro pessoal do El Vitória e del Bahia. Meu povo, terça-feira que vem tem mais. Fred Beckler explicam para vocês 11 horas da manhã aqui no YouTube. Beijo para vocês.